Tudo bem, meu amigo, minha amiga, você que é empresário, você que já tem uma empresa aberta ou está pensando em abrir a sua empresa agora no ano de 2026. Eu preciso te dar uma notícia. A reforma tributária neste ano começa para valer, pelo menos no cenário de teste. E isso pode afetar diretamente a sua empresa, que já está aberta ou que pretende ser aberta. Então, para que você não seja onerado ou não seja pego de surpresa, eu recomendaria que você assistisse o nosso vídeo de hoje logo após a nossa vinheta. Empresário e empresária, é muito bom falar com vocês, mas esse ano de 2026 a gente vai ter que falar com maior intensidade. Talvez a gente tenha que colocar aqui dezenas, centenas de vídeos aqui para alertar você de coisas que são fundamentais para que você continue tendo uma empresa saudável e seja um empresário de sucesso. Primeiro, a tal reforma tributária, que há décadas estava transitando no Congresso, na Câmara, que ministros da Economia tinham a intenção de fazê-lo, realmente saiu do papel no ano de 2025. Desde 2023 já existia um esqueleto, uma estrutura, mas no ano passado as votações aconteceram e a reforma está saindo do forno. Como que nós vamos proceder em 2026 em relação a isso? Primeiro é importante você saber por que se chama reforma, né? Você tem a sua casa, uma casa sem piscina, sem uma edícula, vai lá e reforma a casa, deixa ela uma casa melhor. A intenção é melhorar. A intenção e a proposta é de simplificar essa loucura tributária que temos no Brasil. Porém, para que isso aconteça, muitos detalhes precisam ser reconhecidamente sabedores pela parte do contador e pela parte do empresário. Vejam bem, quando nós temos hoje no nosso país inúmeras instruções normativas regendo toda a parte tributária, quando você fala de ICMS, todos os estados têm a sua própria visão de ICMS. Às vezes os secretários da Fazenda são convocados e assinam protocolos para que um estado e outro tenha algum benefício, para que aquela diferença de alíquota de ICMS seja diminuída, mas é muito confuso esse cenário todo. PIS e COFINS, como eu atribuo esse valor na simples, na empresa presumido e na empresa lucro real? Também tem conjecturas diferentes. Você tem que olhar para os NCMs, as nomenclaturas dos produtos. Você tem que olhar para o CFOP da operação. Então tudo isso deixou ao longo dos anos uma dúvida, uma pulga atrás da orelha do empresário. Falou assim, será que toda essa complicação é para que a gente não consiga, não saiba nos preparar, fazer uma visão preventiva do que vai ser onerado no ano, para que eu não possa planejar? O que está acontecendo que cada dia fica mais complexo? Então, quando a reforma nasce, ela nasce com a proposta de transformar os impostos brasileiros em um imposto de valor adicionado, um imposto chamado IVA. E, normalmente, nós temos 175 países que têm um imposto de valor adicionado. Só que, normalmente, nesses países, tem um imposto só, é um IVA só. Alguns países chamam de VTA, outros chamam de GST, mas é um imposto único. No Brasil, a reforma nasce com um imposto dual. Quer dizer, é um imposto de valor adicionado que se divide em dois, o IBS e o CBS. O CBS vai nascer em 2027 e ele vai unificar quem? O PIS e o COFINS, que vão desaparecer. Então, éramos dois, passamos a ser um imposto. PIS e COFINS morrem, né, com as suas taxas de 7,65%, 1,6%, 3,65%, você deixa de pensar no PIS e COFINS com essas alíquotas e passa a recolher no ano que vem o CBS, com uma alíquota que ainda não foi definida, mas que pode chegar a 9,3%. Por que não foi definida ainda? Porque o governo está pensando no seguinte, vou fazer um teste em 2026. Eles criaram uma alíquota teste de 0,9% para o CBS, 0,1% para o IBS. Juntando, então, nós temos uma alíquota de 1%. Essa alíquota é teste para as empresas de lucro presumido e lucro real. Bom, se eu recolher ao longo do ano de 2026 1% desses impostos, eu chego à conclusão de quanto eu arrecadaria
se somando esses dois impostos, fosse de 26,5% a 28%, que é o que a alíquota do IBS-CBS deve chegar no final. Então eles estão fazendo um teste para ver o quanto que é arrecado, para que ao longo do segundo semestre de 2026 essas alíquotas sejam definidas, sejam votadas na Câmara e no Congresso. Por isso, nós ainda não temos elas com certeza. A gente tem agora uma especulação que o CBS deve chegar em torno de 9,3% e o IBS deve chegar em torno de 17,5% a 18%. O que vai mudar? Vai mudar muita coisa para você. Não é só o impacto do tributo. Vai mudar o impacto no caixa. Porque o governo não quer mais recolher no mês seguinte. Hoje, o que você faz? Termina um mês com todo aquele movimento de notas fiscais, seu faturamento. Se você é simples, vai recolher por um DAS. Se você é presumido, você faz a presunção do lucro e depois aplica as alíquotas de RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, tudo sobre o faturamento. Então você fatura primeiro ao longo do mês, faz os cálculos e paga no mês seguinte com a guia de imposto. Você tem um tempo, você tem um momento em que esse dinheiro que você recebeu do seu cliente, você faturou as notas, recebeu o dinheiro, você mantém esse dinheiro em mãos para depois pagar o governo no mês seguinte. Esse impacto no caixa vai ser imediato. Você não vai ter mais esse prazo. Você vai ter que ratear com o governo aquilo que você recebe em tempo real, chamado split payment, pagamento rateado. Esse é o primeiro passo. O teu capital de giro vai ficar menor. Você vai ter que tentar construir um preço com técnicas. E olha que não faltam hoje em dia são técnicas para formar o preço. A técnica de formação de preço pelo custo pleno, pelo custo direto, a técnica de formação de preço pelo custo de transformação. Tem ali 8, 9, 10 técnicas. A técnica que fica entre o preço médio de mercado e o seu custo interno, né? Então, nós temos que entender que muda-se imposto, aumenta-se cargas, isso impacta no valor do seu produto e você tem que repassar ou não para o seu cliente, então você vai ter que mensurar corretamente o preço de venda. Muitos erros podem acontecer nessa caminhada e eu gostaria que você acompanhasse cada um desses vídeos para entender os impactos. Se você tiver falta de preparo como empresário para entender o nível de conversa que você começa a ter com o seu financeiro, com o seu contador, para que em 2027 você não chegue a ser onerado ou surpreendido, então você que não quer ser surpreendido, acompanhe aqui os vídeos da nossa CDT Company. A CDT Company tem reuniões semanais aqui internas de captação de tudo que está acontecendo na reforma tributária, entendimento. Nós temos assessorias em Curitiba e em São Paulo que estão conosco, dando apoio tributário para que nosso cliente seja o primeiro a entender melhor a reforma e se preparar para ela. Quer se preparar? Quer economizar e muito a partir de 2027? Quer ser uma empresa que está à frente da sua concorrência pela compreensão correta da reforma tributária? Ou até mesmo quer revisar o seu regime tributário neste ano? Quer que a CDT Company faça para você um estudo do quanto você está pagando de imposto, quanto você vai pagar em 2027 até 2033, quando acabar a reforma? É a hora. Aproveite, nós temos um link aqui na descrição, faça contato conosco, nós vamos preparar uma revisão do seu regime tributário, uma revisão dos seus impostos, para que você possa estar seguro que a sua empresa vai passar por isso, e não só vai passar, vai estar à frente da concorrência. Perfeito? Eu espero que nessa primeira conversa nossa, você tenha entendido que a reforma chegou e que nós vamos ter muitos passos daqui para frente. Muito obrigado.